Olá, pessoal! Nessa nossa aula da disciplina de Química Orgânica, nós vamos falar um pouco sobre consciência ambiental e química verde. A preocupação com o meio ambiente, ela é relativamente nova. Então, a gente vem falando tanto sobre isso, né, na mídia, que parece que já faz muito tempo, mas não faz, né? Em termos da história da indústria, né, da história do desenvolvimento humano, não faz tanto tempo assim. É muito nova essa preocupação, né, do desenvolvimento associado à preocupação ambiental. Essa preocupação, ela se intensificou nos anos 60, né, nos anos 1960. E um marco importante dessa preocupação foi uma conferência da ONU sobre desenvolvimento e meio ambiente humano em Estocolmo, em 1972. Então, que ficou conhecida como a Conferência de Estocolmo. Então, foi o primeiro encontro internacional para discutir problemas ambientais. Então, onde foi levantada essa questão, né, do progresso versus preocupações ambientais. Pela primeira vez, uma grande conferência internacional discutiu esse peso, né, do progresso versus as preocupações ambientais. E nessa conferência foi dado o início dos alinhamentos das agendas políticas e econômicas das nações em torno do desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? É a melhoria da qualidade de vida sem esgotar os recursos naturais. Por quê? Porque isso poderia limitar o desenvolvimento e prejudicar as próximas gerações. A partir daí, então, a partir, né, dos anos 70, as legislações ambientais foram se aprimorando. Integrado a isso, a consciência social da degradação ambiental foi aumentando, né? A diminuição da biodiversidade, destruição da camada de ozônio, contaminação da água, do ar, emissão de gases estufa, desmatamento, todas essas problemáticas, todos esses pontos foram tomando conta da consciência do cidadão. E isso tem um impacto, né, no desenvolvimento de políticas públicas e também dentro da formulação das políticas das empresas, né? Porque se o consumidor começa a se questionar sobre isso, as empresas que fornecem os produtos para esse mercado consumidor precisam começar a pensar sobre isso também. Então, os meios de produção, eles precisam se adaptar a esse novo perfil de consumidor, que começa a levantar esses questionamentos. A indústria química, ela é muito importante no mercado econômico mundial, né? Os produtos químicos industriais, fármacos, fertilizantes, cosméticos, alimentos, defensivos agrícolas, tintas, entre outros. Então, nós temos uma gama de indústrias químicas muito amplas. E essas indústrias, elas não só, né, são muitas, como também elas são muito relevantes no mercado econômico mundial. Mas os impactos ambientais do crescimento da indústria química começaram também a se tornar uma questão relevante, né? Não só ao seu impacto econômico positivo, mas também o seu impacto ambiental começou a ser uma questão relevante. Então, qual era o desafio? Buscar alternativas, né, para evitar ou minimizar a produção de resíduos, reduzindo o impacto da atividade química no ambiente. Então, aí começa a surgir o conceito de química verde. O que seria então a química verde? O planejamento, desenvolvimento e aplicação de produtos e processos, tendo como objetivo reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias perigosas.
E aí não está mais só relacionado ao tratamento de resíduos, mas sim em pensar em todo o processo químico para evitar a formação do resíduo, né? A evitar a utilização de substâncias que possam ser perigosas ao meio ambiente. Então, pensar todo o processo, repensar toda a indústria química. Então, é muito mais amplo, né, do que só tratar os rejeitos com mais responsabilidade. Então, um breve histórico sobre o desenvolvimento da química verde. No início dos anos 90, a Environmental Protection Agency, a EPA, através do programa conhecido como Rotas Sintéticas Alternativas para a Prevenção da Poluição, dá esse pontapé inicial para a química verde, né? Que ainda não tinha esse nome. Em 1996, surgiu um prêmio do governo americano, The Presidential Green Chemistry Challenge, que iria premiar inovações tecnológicas que permitiam reduzir o impacto ambiental nos processos químicos. Aqui começa a surgir, né, o termo Green Chemistry. Então, esse prêmio, ele estava dividido em 3 áreas: vias sintéticas, condições de reação e desenvolvimento de produtos ambientalmente mais aceitáveis. Em 1997, há então a criação do Green Chemistry Institute, que junta então indústria, governo e academia. Então vejam que é uma área muito ampla, né? Precisa da academia, precisa do governo e precisa da indústria, precisa do envolvimento de todos esses entes para que a gente consiga fazer o desenvolvimento, né, dessas novas técnicas. Organizações científicas similares foram criadas em outros países. No Brasil, em 2015, foi inaugurado o Instituto Senai de Inovação para a Química Verde, com várias linhas, né? Petroquímico, farmacêutico, cosmético, óleo e gás, alimentos e bebidas e biocombustíveis. Então, dentro desse Instituto do Senai, há a pesquisa, né, voltada para a indústria em todas essas áreas. A Química Verde ela tem uma linha básica orientadora: a concepção de produtos e processos ambientalmente benignos. Então, veja de novo, não está relacionado ao tratamento de resíduos, mas sim a concepção inteira de novos processos que sejam ambientalmente aceitáveis, né? Que estejam muito mais relacionados ao desenvolvimento sustentável. Em 1998, Paul Anastas e John Warner condensaram os conceitos, né, da química verde em 12 princípios. Esses 12 princípios norteiam o desenvolvimento desses produtos e processos ambientalmente benignos, né, que estão aceitáveis nos conceitos desse novo pensamento, né, dentro da química. Então, vamos dar uma olhada nesses princípios. Quais seriam esses 12 princípios? O primeiro é a prevenção. Então, é mais fácil prevenir a formação de um resíduo do que ter que tratá-lo. É mais fácil, é mais barato, é claro. Dá mais trabalho você ter que repensar todo o processo, mas uma vez que ele está estabelecido, é mais fácil. O segundo princípio, economia de átomos. Então, os processos sintéticos devem ser planejados para incorporar o máximo de átomos dos reagentes no produto final, para não haver desperdício. Eu devo planejar rotas sintéticas de modo que eu use reagentes que eu não tenha desperdício, que eu aproveite o máximo dos reagentes nos produtos.
Terceiro princípio, síntese de produtos menos tóxicos. Então, sempre que possível, os métodos sintéticos devem ser planejados para utilizar e produzir substâncias pouco tóxicas ou não tóxicas. Quarto princípio, desenvolvimento de produtos seguros. Minimizar a toxicidade, mantendo a função e a eficácia de um produto químico. Quinto princípio, solventes e auxiliares mais seguros. Os solventes e auxiliares, como agentes de separação, por exemplo, nos processos químicos, muitas vezes a gente precisa fazer separações ao longo do processo, separações cromatográficas, recristalizações, devem ser evitados. Ou, quando utilizados, devem ser inócuos ou pouco tóxicos e na menor quantidade possível. Então, sempre visando, não só a síntese, os produtos serem menos tóxicos, mas também tudo aquilo que é usado durante a síntese, caso seja necessário utilizar, ser o menos tóxico possível e na menor quantidade possível. Para quê? Para não gerar resíduo. O sexto princípio, a eficiência energética. Então, impactos ambientais e econômicos do gasto de energia devem ser minimizados. Então, planejar todo o processo químico para usar a menor quantidade de energia possível, Porque o gasto de energia tem um impacto ambiental e social. Então, precisa se levar isso em consideração. Sétimo princípio, matéria-prima renovável. Então, sempre que for viável, matérias-primas de fontes renováveis devem ser utilizadas. Então, sempre que for possível, escolher matérias-primas de fontes renováveis. O oitavo princípio, evitar derivatizações. Então, desenvolver estratégias sintéticas, evitando derivatizações, que são etapas de proteção e desproteção, quando possível. Muitas vezes, nas rotas sintéticas, nós precisamos fazer proteção de grupos funcionais. Vários grupos funcionais têm reatividades semelhantes, vão reagir com os mesmos reagentes. Então, se eu tenho grupos funcionais que vão reagir com os mesmos reagentes, eu consigo proteger um deles. Então, fazer uma reação química nele, que faz com que ele não seja mais reativo com aquele reagente. Aí eu faço a transformação que eu quero fazer naquele outro grupo funcional. Depois eu desprotejo, desfaço a primeira reação que eu fiz. Então, aqui esse princípio diz o seguinte: tenta planejar sua rota de modo que você não precise fazer essas proteções e desproteções. Então, sempre que possível, tente planejar sua rota de modo que você não precise fazer essas proteções e desproteções, porque são mais etapas sintéticas, mais reagentes, e são reagentes que não serão aproveitados na economia de átomos, que você vai pôr e tirar. Então, você não vai incorporar esses reagentes no seu produto. Então, eles não vão fazer parte lá do princípio da economia de átomos. O nono princípio é a catálise. Então, o uso de catalisadores deve ser escolhido em substituição aos reagentes estequiométricos. O que é um catalisador? Um catalisador é tudo aquilo que aumenta a velocidade da reação. Como é que ele aumenta a velocidade da reação? Diminui a energia de ativação. Como ele aumenta a velocidade da reação, ele vai dar eficiência para o processo, E, em geral, os catalisadores são usados em quantidades muito pequenas. Por quê? Eles são utilizados na reação e eles não são consumidos na reação. Eles são utilizados, mas não são consumidos. Então, eles entram e saem do mesmo jeito que entraram. Então, você consegue recuperá-los e utilizá-los novamente, recuperá-los e usá-los novamente. Então, eles conferem eficiência ao processo, E você consegue recuperá-los para utilizá-los novamente. 10º princípio, projetar compostos degradáveis. Então, os produtos químicos devem
após perderem a função, se degradarem em materiais inócuos ou não persistentes. Então, sempre que possível, os produtos químicos que forem, né, ser descartados e perderem sua função devem ser biodegradáveis ou se degradar no ambiente em materiais que não sejam tóxicos. 11º princípio, monitoramento em tempo real. Então, devem ser desenvolvidas metodologias que permitam a análise e controle dos processos em tempo real, para evitar a formação de substâncias nocivas. Os processos químicos, eles podem ser acompanhados de duas maneiras. Ou ao final, né? Então, você espera que o processo todo aconteça, e aí no final você avalia se o produto que você esperava foi formado, se o reagente todo foi consumido, se houve formação de subprodutos, ou eles podem ser acompanhados ao longo do processo. Então, é mais aconselhável que o seu processo seja acompanhado ao longo, né? Enquanto ele está acontecendo em tempo real. Por quê? Caso seja formada alguma substância nociva, você pode interromper o processo. E o 12º princípio, química intrinsecamente segura. As substâncias e os processos devem ser selecionados de modo a diminuir o potencial para causar acidentes. Então, o planejamento deve ser feito de modo a diminuir o potencial para causar acidentes. Então, embora alguns desses princípios pareçam ser apenas aplicações do senso comum em processos químicos, então aplicar aquilo que a gente acha que é, né, o mais seguro, né, parece senso comum mesmo, né, aplicar o que é senso comum para os processos químicos, o seu emprego combinado requer um enorme esforço no projeto e desenvolvimento de produtos e processos. Não é simples, não é fácil. Né? A maioria dos processos industriais já está muito bem estabelecido. Então, pensar esses processos todos novamente não é simples, não é fácil. Né? E enquadrar todos esses processos nesses princípios da Química Verde não é simples, né? É um esforço muito grande para tentar pensar todos esses processos novamente e implementar todas essas medidas. Então, dentro, né, dessas questões da química ambiental, né, nós ficamos por aqui.